Então, Começa vamos começar de novo. com o direito sistêmico e vamos entrar na abordagem da violência doméstica. Então, tá bom. Então, Cleicione, a gente está aqui começando outra vez, que a nossa outra transmissão não deu certo. Eu te agradeço demais pelo convite, tá? Fiquei muito feliz e honrada, assim, minha paixão é o direito sistêmico, eu amo falar sobre isso. Então, assim, qualquer oportunidade que eu tenho de poder falar, para mim, é um grande prazer. Né? E como eu te falei, preparei um material legal aqui sobre violência doméstica para a gente conversar, né? Espero que seja agregador aí para todos nós. Então, pessoal, vamos introduzir primeiro o que é direito sistêmico, né? Direito sistêmico, ele na verdade começou com o juiz Sam Storch, lá na Bahia, que criou essa questão de começar a utilizar constelações dentro da vara dele. Ele conheceu as constelações familiares antes dele ser juiz, quando ele ainda era advogado. E ele... Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Tá. Que agora eu tô noiada, né? E ele percebeu, assim, que utilizar aquela ferramenta terapêutica das constelações dentro do direito poderia ser muito útil. Porque a gente lida com direito dentro do direito com conflitos, né? Então, como a gente lida diariamente com conflitos, ele pensou, poxa, se essa ferramenta da constelação familiar aqui me ajudou a lidar com os meus conflitos, por que não pode ajudar as pessoas com as quais eu tenho ali, dentro do judiciário, as partes, né, que estão com problemas, não podem também... utilizar dessa ferramenta para poder ter um novo olhar, lidar melhor com as suas questões. Por quê? A abordagem sistêmica do Bert Hellinger, gente, ela não é só dele, né? O pensamento sistêmico é maior do que Hellinger. Mas a abordagem sistêmica específica do Hellinger, ela nos vê não só enquanto indivíduos, mas quanto indivíduos pertencentes a um sistema. Isso significa que a gente influencia e é influenciado por todos os membros, por todas as partes que compõem o sistema. Então, esse pensamento sistêmico, ele já enriquece, porque ele já traz para nós uma visão maior, mais ampla, né, Cleicione? Ele já começa a falar assim, poxa, você não é tão livre nas suas atitudes quanto você poderia pensar. Você, na verdade, tem mais influências do que você imagina. E aí, assim, o pensamento sistêmico começa nesse sentido, ampliando a nossa visão, ampliando a nossa consciência para a gente poder perceber que existe mais do que a gente pode imaginar, né? Existe mais influências do que a gente pode, a princípio, perceber. Então, o que acontece? A partir dessa visão é que o Sam Storch percebeu, poxa, essa visão ampliada pode ajudar as pessoas, né? E começou a levar isso para a vara dele e começou a obter muitos resultados, começou a fazer muitas conciliações ali dentro das famílias, questões de guarda, questões de divórcio. Por quê? Porque essa abordagem sistêmica do Hellinger também, ela é muito compassiva, ela é muito no sentido da gente olhar para as pessoas, justamente porque a gente não é livre, muitas vezes, para fazer exatamente aquilo que a gente queria, a gente pensa assim, poxa, às vezes a pessoa fez só aquilo que ela dava conta, às vezes ela estava tendo influências maiores do que ela pode perceber. Então, não tira a nossa responsabilidade de maneira alguma, mas faz a gente ter mais compaixão, de perceber que talvez, assim, como eu disse antes, nós não somos tão livres nas escolhas das nossas atitudes. Então, essa é uma questão já muito interessante dentro do direito sistêmico. E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar da violência doméstica, especificamente, é um ponto que, como a gente já estava conversando antes, enquanto falhava aqui o vídeo, a gente tem que ser muito cauteloso. Por quê? Porque vai sim poder ajudar a pessoa a conseguir enxergar que tem mais por trás de uma atitude do que ela imagina. Então, assim, o nosso olhar para a violência doméstica, ele é muito, assim, cartesiano, digamos. A gente sabe que as mulheres precisam de uma proteção, isso é claro, né? A gente tem a Lei 11.340 de 2006, com o nome Maria da Penha, porque a gente sabe dessa mulher que sofreu tentativas de assassinato aí, até ficar paraplégica, algo muito grave, muito sério. E é uma situação muito séria. E é muito importante, né? São vários tipos de violência que podem ser perpetradas aí contra a mulher, mais especificamente, porque, querendo ou não, a gente também é uma posição física assim, mais frágil, né, em muitas circunstâncias, mas a violência doméstica pode acontecer de outras formas também. Mas aí o que acontece? Quando a gente traz esse olhar para a violência doméstica, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado. Por quê? Porque a gente vai sim ter um olhar mais compassivo, tanto para a vítima quanto para o agressor, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer com que as pessoas, às vezes, fiquem mais traumatizadas do que elas já estavam. Isso é algo muito interessante que eu acho que a Dara Campos traz, como eu estava te falando antes, essa contribuição. A Dara Campos, pessoal, ela é uma pessoa que eu admiro demais. Eu fiz uma live com ela, ela até contou que está escrevendo um livro sobre a violência doméstica. E ela fala que justamente ela está escrevendo esse livro para a gente conseguir perceber quando que a visão sistêmica pode, de fato, ajudar na violência doméstica e quando a gente deve não fazer isso, né? Então ela fala assim, a violência doméstica é algo muito grave. Ela trabalhou ali com mulheres baleadas, com mulheres queimadas.
Então, é algo muito sério. Mas a gente pode ajudar com a constelação, por exemplo, a fazer aquela mulher perceber que talvez ela esteja presa a padrões familiares. Então, talvez ela possa perceber assim, poxa, eu, na verdade, estou fazendo isso daqui repetindo um padrão que está na minha família. Na minha família, é comum que muitas e muitas mulheres encarem com naturalidade a violência. É comum que muitas e muitas mulheres sejam agredidas. E, de repente, tomar essa percepção pode fazer com que ela rompa esse padrão. Né? Pode fazer com que ela se libere dessa atitude. Então, isso já seria algo extremamente positivo, que uma constelação pode contribuir. Mas, ao mesmo tempo, essa questão do olhar compassivo ao agressor, ela também é importante, porque o agressor, da mesma forma, ele também pode estar preso a uma situação de repetição. Ele também pode estar perceber, através de uma constelação, por exemplo, que ele está repetindo um padrão de violência que já existia nos antepassados dele, né? Que ele já tinha um pai assim, um avô assim, que aquilo na família dele era aceito, era natural. Então, ele pode tomar essa consciência e pode melhorar? Sim. Mas nem por isso a gente pode achar assim, nós vamos fazer uma constelação aqui nesse caso de violência doméstica e vamos reconciliar esse casal e vai ficar tudo bem. E a partir dali essa pessoa não vai responder pelos crimes que ela fez. Não funciona dessa forma. Nem pode funcionar. Nem é para isso, né, Cleicione? Exatamente. Mas assim, eu vejo como um instrumento para se buscar a cura, né? Porque é igual você está falando, da repetição de padrão. Geralmente, algumas pessoas que são vítimas de violência, elas estão repetindo o padrão. A OAB Mulher de Barra Mansa ia começar a fazer um trabalho de conscientização nas escolas. Porque, às vezes, a adolescente, a menina, ela está acostumada a ver isso dentro de casa. E se ela passar por isso no relacionamento, ela vai achar que isso é normal. Então, o importante que é a gente fazer esse trabalho de conscientização. Aí você está falando agora de repetição, e realmente a constelação ela não vai eximir o agressor, ela não vai tirar a responsabilidade dele, e em uma constelação, às vezes, será insuficiente para a gente ter essa visão sistêmica do sistema familiar da pessoa. Então, é a gente fazer com muita responsabilidade, com muita cautela, mas sem tirar a responsabilidade aí do agressor, né, doutora Daniela? Isso, exatamente. Eu acho assim, a constelação chegou a receber críticas nessa seara, porque, tipo assim, quem conhece a constelação familiar, gente, ela é uma técnica que ela, às vezes, pode ser um pouco dura. Você já deve conhecer, né, Cleicione, a constelação? Eu conheço. Você já deve ter feito alguma da sua vida pessoal, né? Normalmente, a nossa história de amor. De constelação familiar, eu sou consteladora, e aqui na minha subseção, a gente faz as audiências uma vez por mês, agora não mais por causa da pandemia, mas vinha uma consteladora na segunda vara de família para fazer as audiências com constelação familiar. Aqui já funciona na vara de família aqui. Ah, que legal. Não, aqui em Goiânia também a gente tem alguns trabalhos nesse sentido. Brasília também é bem forte, né? A Dara Campos que eu estava falando, ela tem um projeto muito bonito lá que chama Conciliar e Constelar. Mas, assim, a constelação... Eu também peguei um exemplo aqui bem legal, que é do juiz Jamilson Haddad, do Mato Grosso, que ele faz encontros coletivos na vara do Mato Grosso uma vez por mês, justamente para conscientizar. Eu acho assim, na seara da violência doméstica, até por tudo que eu pude pesquisar com relação a esse assunto, o mais importante de você colocar a questão da visão sistêmica é a conscientização. É a gente conseguir trazer esse novo elemento, é a gente conseguir perceber, como você falou, que como as pessoas têm pouca liberdade, menos liberdade do que elas imaginam, como elas estão presas muitas vezes a padrões familiares, a constelação, a ferramenta da abordagem sistêmica, né? Porque não é a constelação especificamente, a gente sabe que muitas vezes não é preciso fazer uma constelação. Um dos casos que eu te falei que está no artigo, tem um artigo, pessoal, bem legal na internet, que chama Violência Doméstica sob a ótica sistema, que é da Ana Carolina Carpes Madaleno. É um artigo de 16 páginas, muito interessante, que eu li aqui para a gente poder conversar sobre a live. E ela fala, inclusive, assim, de um caso que a conscientização da pessoa veio... Ela nem fez uma constelação especificamente, mas ela escutou a palestra que explica, né, sobre essas questões da gente
ser influenciado pelos nossos ancestrais, que explica dessas 3 leis que regem as relações humanas, e que a gente pode até falar mais adiante, Cleiciane, se você quiser que a gente entre nessa seara de explicar, né, quais são os 3 princípios sistêmicos. Mas a pessoa ouviu isso e, a partir dali, ela tomou consciência. Ela falou assim que o rapaz chegou a participar como representante de uma outra constelação. Ele não constelou a vida dele. Mas que depois o pessoal entrou em contato, né? Porque ela não falou qual vara que isso aconteceu. Mas nessa cidade em que isso aconteceu, esse projeto de conscientização, eles ligaram depois para as pessoas que participaram. E a esposa desse homem, que já tinha agredido, né, falou que ele tinha melhorado muito, que ele tinha percebido que ele tinha um padrão de repetição com relação à família dele. Então, ele nem precisou constelar, mas a simples conscientização, às vezes, já é o suficiente. E isso é muito interessante. Então, eu acho assim, esses trabalhos que se propõem a fazer, como o Dr. Jamilson faz lá no Mato Grosso, como esse que você está falando que vocês fazem aí na sua cidade, como a Adara faz, de fazer as audiências coletivas ali, gratuitas, convidando as pessoas daquela questão. Então, assim, todos que estão ali, ó, todos que estão com processo aqui na violência doméstica, ou aqui na Delegacia da Mulher, vamos participar dessa campanha de conscientização. E aí vão primeiro aqueles que querem. Porque essa questão também da abordagem sistêmica é muito importante que as pessoas estejam de acordo, que elas deem permissão. Porque é algo muito íntimo, né, Cleicione? Eu acho assim, a gente tem que sempre não ser invasivo com as pessoas, né? A gente não pode querer impor. Que entra no sistema familiar da pessoa. Então, a gente tem que ter autorização delas, né? Elas Exatamente. Esse olhar do sistema familiar de cada um, que é tão pessoal, então por isso a necessidade da permissão. Exatamente. Tem que haver uma permissão, assim, para você entrar em algo tão íntimo, né, da pessoa, que é essa questão do seu sistema familiar. Então, a primeira coisa é que a pessoa tem que dar essa permissão, né? Falar assim, olha, eu tenho curiosidade, eu quero saber o que é. Então, esse é o primeiro passo. E quando você faz uma audiência dessas coletivas, em que várias pessoas vão primeiro ouvir uma palestra, depois vão haver constelações, para quem quiser, então você já está dando toda essa liberdade, né? Tanto para a pessoa ir, quanto para a pessoa depois participar de um processo de constelação que pode ser tão profundo. E a pessoa que se propõe a participar, ali ela pode enxergar, justamente o que a gente estava falando, tanto a vítima quanto o agressor, que ambos talvez estejam presos a padrões. E não necessariamente também, até isso foi algo que a Dara também comentou e que também nesse próprio artigo fala. Não necessariamente, a gente tem muitas outras razões para os fatos da vida, né? Mas uma delas pode ser essa, a grande contribuição da visão sistêmica, a grande contribuição do direito sistêmico é justamente ampliar o nosso olhar. Eu acho que a maior definição do direito sistêmico é a ampliação de consciência. Porque, de repente, você tem novos elementos, você tem questões que você não tinha antes, você passa a saber de coisas que você não sabia antes, que podem contribuir a resolver, de fato, aquele conflito, né? Então, como essa experiência que eu relatei, que a gente encontra ali nesse artigo da Ana Carolina Madaleno, né? De fato, a pessoa participar isso foi relatado ali como um caso real que aconteceu, né? O fato de uma pessoa participar de um evento em que é dada uma palestra sobre a constelação familiar, explicando os princípios, ele participar depois como representante de uma outra constelação de uma outra pessoa, fez com que ele se desse conta de que ele estava repetindo padrões familiares. Porque a gente muitas vezes não percebe isso é verdade, assim. É simples, né? Às vezes, depois que a gente já sabe, parece até um pouco óbvio. Mas a verdade é que para muitas pessoas não é. E antes a gente conhecer isso, para nós também não era. Então você não percebe que às vezes você está agindo com essa lealdade sistêmica que a gente fala, porque dentro da sua criação aquilo foi tido como algo natural. Um outro caso que ela relatou também no artigo é de uma mulher, justamente agora na postura da vítima, tomar consciência, né? O que também é importantíssimo, que a vítima deve tomar consciência de que ela se coloca ali naquela situação de certa forma, e não para ela se culpar, né? Porque esse é o ponto, Cleicione, grave, assim, que a Dara também colocou. Uma constelação, se ela não for muito bem conduzida, de forma muito amorosa, a vítima, de repente, pode começar a se colocar numa situação de culpa maior ainda do que ela já estava. Porque às vezes a mulher já tem uma situação de se sentir culpada, né? Fala assim, ele me bate porque eu provoco. Às vezes ela não tem aquela consciência. E de repente, se ali na constelação ela constata que de fato ela tem feito isso, ela está repetindo um padrão, ela pode acabar se tornando, dependendo das falas do constelador, e por isso há de haver tanta responsabilidade nesse sentido, a pessoa pode sair dali, como disse a Dara, mais violentada do que ela já estava.
Porque ela às vezes sai ali pensando, nossa, a culpa é toda minha, sou eu que erro. Então, assim, não é por aí. É você entender, assim, que você age muitas vezes em lealdade sistêmica por amor. Porque essa que é a coisa bonita do Bert Hellinger, inclusive o agressor, por isso o olhar mais compassivo. Ele faz a gente perceber, o Bert Hellinger, que mesmo em atitudes ruins que a gente toma, muitas vezes a gente está fazendo aquilo por amor. Um amor cego, um amor doente, um amor adoecido. Mas que você repete padrões porque você aprendeu, às vezes, a excluir aquele membro. Então, às vezes, assim, uma mãe que deixou um pai que ia agredir, claro, tinha que deixar, porque ela estava sendo agredida, mas ela, às vezes, vira para aquele filho e fala assim, seu pai não presta, seu pai não vale nada. E a gente aprende na constelação que esse tipo de comportamento que exclui, a teoria toda do Bert Hellinger mostra que ele é muito negativo. Repete. Ele tende a se repetir quando a gente exclui. E, assim, é importante você colocar, doutora Daniela, que foi um diferencial para mim do direito sistêmico e da constelação, é que a constelação ela não julga, né? Ela não julga. Então, ela só abre a sua consciência para que você tenha um olhar profundo sobre aquela problemática que você está vivendo ali. Então, assim, você que é uma professora de direito sistêmico, é uma pesquisadora, eu acho muito importante o judiciário estarem estudando e pesquisando essa questão da violência doméstica para a gente trazer a cura, porque baseado em alguns casos, a gente não está generalizando aqui, que toda violência doméstica é proveniente de repetição de padrão do sistema familiar, mas analisando cada caso e vendo que se trata dessa repetição de padrão, quer dizer, o direito sistêmico e a constelação ela tende a contribuir para aquilo ali não se repetir. E as nossas estatísticas, conforme você iniciou outro vídeo falando, que tem aumentado, principalmente na pandemia, a constelação de direito sistêmico vai ser uma ferramenta para a gente ter uma estatística aí que vai reduzir esse número. E eu acho que o propósito todo de tratar a violência doméstica, tanto na conscientização, a gente está sempre falando e buscando soluções para esse problema, justamente é para reduzir esse número e tratar, porque o agressor, ele é doente também, né? Então é importante a gente colocar que a gente não julga, né, nem a vítima, nem a mulher por estar passando por esse problema e nem o agressor. Então, eu acho muito importante para que as pessoas tenham essa empatia também, um olhar para analisar a questão da violência doméstica. Sim, perfeito, exatamente. Assim, na teoria do Bert Hellinger, como você falou, a gente não exclui. E para o Bert Hellinger, todos estão a serviço de algo maior. Então, é justamente ter esse lugar de compaixão para entender assim, poxa, esse agressor, como você falou, a gente não precisa julgar essa atitude dele, porque às vezes ele está fazendo isso realmente por amor. Às vezes ele está repetindo um padrão dentro da família dele, incluindo outras pessoas, né? Um pai ou um avô, muitas vezes, que pode ter feito esse tipo de padrão e às vezes foi rechaçado pela família e de repente a pessoa está em lealdade sistêmica, realmente reforçando aquilo por amor àquele membro, né? Então, eu acho que a grande contribuição do direito sistêmico é justamente essa. É a gente trazer um olhar compassivo para as duas pessoas. Mas é o que a gente conversou antes, com muito cuidado, com muita cautela, porque eu realmente acredito assim, não é possível que a gente olhe nada como uma cura mágica, mas como algo que pode contribuir. Então, eu acho que essa proposta de levar para as varas, tanto para as delegacias da mulher ou para as varas de violência doméstica, essa questão de você fazer um trabalho aí mensal de conscientização, né? Convidar as pessoas que estão ali para participar, para ouvirem palestras explicando como é que funcionam as leis sistêmicas, como é que a gente entra em lealdade, e fazer trabalho de constelação com aqueles que se voluntariam ali, fala, eu quero fazer para ver o que acontece, né, no meu sistema. E de repente a pessoa tomar essa consciência de que ela repete um padrão, de que ela está fazendo algo ali para honrar uma mãe que apanhava, né? Ou o agressor está batendo, honrando um pai que batia. Então, isso é, sim, muito interessante. Pode, como você falou, diminuir sensivelmente os números de violência doméstica. A gente espera que sim.
Mas esse trabalho que eu te falei que a Adara está fazendo, né, que ela vai publicar um livro muito em breve, a Adara Campos, ela propõe algo mais. Como ela falou que às vezes as pessoas demoram até 7 anos para sair de um ciclo de violência, e ela é muito pesquisadora, a Adara faz tudo junto com as universidades, ela tem essa contribuição muito grande dessa parte mais, assim, acadêmica, sabe? Então é bastante interessante. Então, nessa pesquisa que ela está fazendo, ela propõe, como eu te falei, assim, como se fosse um tratamento para essas pessoas, um acompanhamento maior, justamente por entender que às vezes não seria o suficiente você fazer uma constelação para que aquilo ali já desse um excelente resultado. Mas eu acredito totalmente que pode sim ajudar, né? Mas feita sempre com essa cautela, porque a seara da violência doméstica é onde o direito sistêmico mais tem recebido críticas. Justamente porque às vezes uma mulher sai dali, daquela constelação, sentindo assim, poxa, mais culpada do que ela entrou. E essa, de maneira alguma, pode ser para onde o trabalho vai conduzir. Né? Nós somos todos, pela visão da constelação, a gente não julga ninguém, como você mesma colocou, né? Então nós não julgamos as pessoas, a gente olha para as pessoas livre desses julgamentos, entendendo que tem coisas ocultas ali influenciando, né? Coisas que a gente não consegue compreender verdadeiramente, mas a gente olha no sentido de pensar assim, como é que essa pessoa pode ser ajudada de forma muito amorosa, né? Então essa questão de mostrar, de buscar mostrar que às vezes elas podem estar presas a esses padrões de repetição, mas sem fazer com que ela se sinta mais culpada. Falar, então fui eu mesmo, né? Que eu entrei aqui só para honrar minha mãe, e sou uma pessoa que mereça apanhar. Nunca, de maneira alguma, né? Então eu acho que tem que ter muito esse cuidado da pessoa que vai conduzir. É a seara que eu acredito que tem que ter mais responsabilidade na condução, entende? Assim, porque em outros aspectos, esse perigo é menor. Quando a gente está falando ali de um divórcio, e você faz uma constelação, por exemplo, ali dentro do Poder Judiciário, e a pessoa percebe assim, poxa, quando eu excluo meu ex-marido, eu posso prejudicar a minha vida e os meus filhos, eu posso prejudicar os meus futuros relacionamentos amorosos. Então, é importante que eu inclua essa pessoa no meu coração. Nessa seara é mais simples, né? Porque às vezes não chegou a acontecer coisas tão graves quanto aconteceu dentro da seara da violência doméstica. Então, eu acho que é uma grande contribuição que o direito sistêmico pode trazer, sim, nesse sentido de conscientizar a todos de que existem padrões sistêmicos que estão ali atrapalhando, que estão fazendo com que haja essa repetição e essa violência, mas nesse sentido de ser com muito cuidado, com muita cautela, com muito amor. Eu queria trazer, que você tinha falado, que eu não me lembrei agora dessa segunda vez, o quanto os dados aumentaram, as estatísticas de violência doméstica aumentaram agora na quarentena, né? No TJRJ, saiu uma notícia aí do seu estado, que teve um aumento de 50% das denúncias de violência doméstica na quarentena. Eu, esses dias, ouvi algo aqui muito próximo. Alguém contou que foi levado da minha família de dentistas, foi levado uma mulher para arrumar os dentes e, de repente, de alguma forma ali, eles ficaram sabendo que ela tinha levado um murro do companheiro. Então, assim, tem acontecido muito, tem aumentado muito, é algo alarmante, é algo muito preocupante, e que eu acho que a gente tem que ter, sim, esse olhar muito atento para isso que está acontecendo e pensar que o direito sistêmico pode sim contribuir nesse sentido de conscientizar todos os que estão participando desse cenário, mas sem esse lugar de achar que é a cura, que é a solução para tudo. Essa é sempre a linha que eu defendo, sabe, Cleicione? Eu defendo assim que a constelação familiar e todo o próprio Bert Hellinger falou, elas são o início de uma solução. E até de uma possível solução. Depende muito de nós, de como é que a gente vai fazer. Então, eu acho que todo o trabalho que já é feito com relação à conscientização das mulheres e dos agressores com violência doméstica, porque eu acho que também o que é bonito do direito sistêmico é a gente olhar para o agressor, né? Porque muitas vezes, assim, da maneira como a gente é ensinado, a gente coloca o agressor num lugar, assim, de esse cara é um criminoso que não vale nada. E a gente sabe que no olhar sistêmico, a gente não olha para ninguém assim. A gente olha para todos como seres humanos, que muitas vezes não estão livres nas suas atitudes, que muitas vezes estão emaranhados e que também precisam ser conscientizados, que também precisam perceber que estão agindo dessa forma muitas vezes porque estão ali inconscientemente ligados, às vezes, a questões familiares que estão induzindo a fazer aquilo, contribuindo para aquele comportamento, né? Mas, assim, eu acho muito importante colocar que não é a cura, não é um milagre, sabe? Isso é algo que eu reforço em qualquer assunto que eu estiver falando, que você me vê falando sobre o direito sistêmico, eu sempre vou defender essa linha, porque eu acredito no nosso trabalho contínuo de melhora, todos nós, enquanto seres humanos, sabe? E aí eu acho que essa ferramenta é maravilhosa para contribuir para esse processo, mas sem a intenção de fazer uma mágica.
Mas eu espero, assim, que com essa expansão que o direito sistêmico vem tendo em todo o Brasil, né, que é algo que tem crescido muito, a gente, de fato, tenha, né, em todos os estados aí, essas campanhas de conscientização, como eu falei que existem ali no... Você falou que tem aí na sua cidade, né, em Barra Mansa. Eu contei que existe aqui os encontros coletivos que o Jamilson Haddad faz no Mato Grosso, o juiz. Contei da Adara Campos, que faz em Brasília também. Esses trabalhos que fazem, essas audiências coletivas de conscientização, eu espero que eles possam ser implementados em todo o Brasil, porque a gente pode, de fato, contribuir para muitas famílias, né? Ajudar com que muitas mulheres e muitos agressores possam tomar consciência do que eles vêm fazendo, do que está além daquilo que eles poderiam perceber. E pode haver mudanças, pode haver melhoras. Eu também acho que vai servir para somar e para a gente trazer esse trabalho de conscientização, né, doutora Daniela? E agora, eu queria que você concluísse sobre essa questão do direito sistêmico. Que possibilidade que você vê do direito sistêmico contribuir para que esse índice ele diminua? Eu acho que a principal contribuição que o direito sistêmico pode fazer é ter esse olhar mais amoroso para todos os envolvidos, né? Como eu falei, o Bert Hellinger, ele olha com respeito para as vítimas e para os agressores, justamente porque ela percebe assim que existe uma carga sistêmica dos nossos ancestrais, em cada um de nós, né? A gente vê que todo mundo está agindo, pelo olhar sistêmico, a gente vê que todo mundo está agindo por amor, ainda que seja um amor adoecido. Então essa eu acho que é a grande contribuição, entende? É sair desse lugar de, às vezes, simplesmente, como eu falei, de maneira alguma desmerecendo a proteção que as mulheres merecem, né? A Lei Maria da Penha, ela é essencial, importantíssima, né? Tem essa questão da violência não ser só física, como tem os 5 tipos de violência, né? Violência moral, violência psicológica, a violência patrimonial, né? E a violência moral. Então é a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Então, a gente tem essas 5 formas de violência que podem acontecer e elas devem sempre ser consideradas, mas eu acho a maior contribuição que eu vejo que o direito sistêmico pode trazer é a gente ter também um olhar compassivo para esse agressor, no sentido de não é colocar assim, ele é um monstro que deve ser afastado, né? Pela visão do Bert Hellinger, todos estão a serviço de algo maior. O fato da gente pensar que todos estão a serviço de algo maior, principalmente nesse sentido sistêmico, né? Pensar que às vezes um comportamento agressivo pode estar ligado a esse amor adoecido, pode estar ligado a essa inclusão de um pai, de um avô dentro do sistema familiar, de pessoas que também faziam isso e foram rechaçadas. Então a gente consegue falar, poxa, tá vendo? Então tinha algo mais aqui. Ele não é um monstro. Então essa que eu acho que é a grande contribuição. A gente não olhar as pessoas como monstros, entendeu? Assim, aquela pessoa não presta, ela não vale nada. No olhar sistêmico, isso não existe. Ninguém é assim. Ninguém é olhado dessa forma. Ninguém é desprezado dessa forma. Porque todos estão a serviço de algo maior. Então, eu acho que essa pequena visão, essa simples contribuição já é enorme, sabe? E nesse segundo sentido, aquilo que eu te falei. Eu acredito que você fazer essas campanhas de conscientização... Eu não acredito, Cleicione, em trazer a constelação como algo obrigatório. Eu não acredito da gente, como exemplo, assim, implementar, falar assim, agora... Tem que fazer, igual, por exemplo, tem as audiências obrigatórias de mediação em caso, né, de famílias. E no processo civil, hoje, de forma geral, a gente tem, né, as audiências de mediação como obrigatórias no início do processo. Não é a mesma coisa com a constelação. Como a gente falou, eu acho que é algo muito íntimo. Então, é algo que a gente tem que dar a liberdade para as pessoas quererem, se interessarem. Mas eu acho que tem que ter, aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem várias isoladas que fazem, mas eu sou a vice-presidente da comissão. E a gente fez uma proposta de levar a fazer um trabalho mensal, né? Para qualquer tipo de processo. Ainda não foi aprovada a nossa proposta, a gente está tentando. Mas justamente para ter, assim, todo mês ter uma oficina, como tem a oficina da parentalidade, uma oficina de constelação. Então, eu acho que todos os tribunais de justiça do Brasil poderiam ter dessa forma, seria interessantíssimo. Porque aí poderia ser assim, muitos já têm esse tipo de trabalho, né? Mas convida as partes todas, né? Envia cartas, envia notificações para as pessoas, convidando-as a participar. Participam aquelas que têm interesse, fazem a constelação aquelas que se voluntariam para isso. Porque aí a gente vai estar dando toda essa liberdade da pessoa só entrar nessa seara mais íntima se ela quiser,
Mas tem a oportunidade, né? Eu acho que assim, o Poder Judiciário dá essa oportunidade para todas as pessoas, né, de forma gratuita ali, é interessantíssimo e é muito rico, porque quantas coisas não podem ser resolvidas assim, inclusive casos de violência doméstica, né? Inclusive quantos agressores e quantas vítimas não podem se conscientizar ali de que elas estão repetindo padrões familiares, né? De que eu estou honrando uma mãe que já sofria agressão, de que eu estou honrando um pai que já agredia, mas que eu não preciso amar ele dessa forma. Né? Muitas das frases de solução do Bert Hellinger é assim: eu deixo com você a responsabilidade do que aconteceu e eu sigo o meu caminho agora fazendo diferente. Então, acho que isso, a pessoa poder perceber que ela pode fazer diferente, é uma grande contribuição. E principalmente esse olhar humano para o agressor também, né? Pensar assim, poxa, essa pessoa às vezes tem solução, né? Porque às vezes a gente não, sem olhar para as pessoas como alguém que não tem solução, alguém que não presta, que não vale nada, né? Não, fala, peraí, vamos dar uma oportunidade, né? A questão da ressocialização, que é tão falada na seara criminal, eu acredito que você trazer a visão sistêmica é muito importante. Lá na vara do Jamilson, ele explicou que ele faz 2 trabalhos. Essas audiências coletivas que ele faz lá no Mato Grosso. Uma com as mulheres, então todas as mulheres agredidas são convidadas a vir participar, e ali eles explanam, fazem todas as explicações dos princípios sistêmicos, e conversam com elas e fazem constelações. Então muitas vão tomando conta assim, desse olhar da vítima. E depois eles fazem em separado um evento com os agressores. E aí, da mesma forma, eles recebem uma palestra de conscientização e depois são feitas constelações com aqueles que aceitam, para que eles, mais uma vez, também tomem consciência do padrão de agressividade deles. Então, é muito interessante esse processo, por exemplo, separado, entende? Porque às vezes não entra naquele perigo que eu te falei, de você fazer uma constelação. A Dara Campos, ela tem um posicionamento assim, ó. O projeto que ela tem em Brasília de constelação que ela criou chama Constelar e Conciliar. Ela fala assim, o trabalho nas varas de violência doméstica está destacado desse processo. Não há intenção de reconciliar. Pode acontecer uma reconciliação? Pode, ótimo, porque as pessoas podem se curar, né? Mas não é o intuito. O intuito principal é a conscientização. E eu concordo com essa visão, porque aí entra, não tem, se você faz, por exemplo, esses trabalhos de forma separada, não tem aquele perigo que a gente conversou antes de você, de repente, fazer uma constelação ali entre o agressor e a vítima, e de repente ela se sentir mais agredida do que ela já tinha sido antes de fazer uma constelação. Então, esse perigo que eu acredito que a gente tem que tomar muito esse cuidado, né, da pessoa não se sentir ali mais culpada do que ela já estava se sentindo antes do processo. E talvez essa maneira de trabalhar proposta pelo Jamilson e até também pela Dara, como eu te falei, que são rodas, né? Que ela fala assim que seriam até muitos encontros, né? Vários, ela não falou o número, mas vários encontros, para poder ir trazendo aos poucos a conscientização para as pessoas, eu acho que seja o melhor caminho. Essa eu vejo como a melhor contribuição. Eu acho muito importante. Doutora Daniela, tem algumas considerações finais para a gente fazer? Eu queria que você compartilhasse aí também um artigo que você falou da Dara Campos. Não, a Dara vai escrever um livro, eu vou escrever o nome dela aqui, que depois você pode colocar como é que chama? Nas referências, né, da live, assim, quando você estiver descrevendo. A Dara Campos, ela vai escrever ela está terminando um livro sobre violência doméstica, ela vai lançar, que eu fiz uma live com ela, ela contou. E o artigo que eu falei, vou escrever aqui também, ele se chama Experiências... chama Violência Doméstica. Sob a ótica sistêmica. Eu vou colocar o nome da autora. Que é da Ana Carolina Carpes Madaleno. Ah, o artigo da Ana Carolina? Sim. Vou escrever aqui também. Ana Carolina Carpes Madaleno. É muito interessante. Lá ela fala primeiro, faz uma introdução sobre a violência doméstica, explicando, né, toda essa questão cultural, essa questão do patriarcado, né, explicando como é que são as origens da violência doméstica, como é que às vezes muitos homens, né, foram ensinados de forma ignorante aí sobre essa questão de possuir a mulher. Isso é algo que a Dara coloca também muito interessante, que é você entender que para algumas pessoas, assim, para alguns homens, eles foram criados de forma que a mulher pertence a eles, que o corpo pertence a eles, né? Então eles podem fazer o que eles quiserem daquele corpo.
Então, aí já começa toda essa questão cultural, estrutural, que é onde a conscientização é tão importante, né? E aí ela explica, nesse artigo da Ana Carolina Carpes Madalena, ela explica todo esse contexto cultural, explica os tipos de violência, né, descritas na lei, e depois ela traz essa contribuição da visão sistêmica. Ela relata 2 casos, né, em que as pessoas participaram dessas audiências coletivas de conscientização, foram feitas constelações. Aí ela relata o caso de uma vítima, uma mulher que passou por um processo de perceber que ela repetiu um padrão que a mãe tinha também, de se ver sem valor, de se ver não merecendo assim, um tratamento adequado. Pode falar. Doutora Daniela, eu quero te agradecer e vamos marcar uma outra live. Eu quero fazer agora no meu IG pessoal, porque o direito sistêmico ainda, assim, eu percebo que alguns colegas ainda têm alguma resistência ao direito sistêmico. Então, eu acho que essas lives, debates sobre o direito sistêmico, ele traz esclarecimento e conscientização. É quando a gente aprende, né, o Bert Hellinger, que tudo parte do seu relacionamento com a mãe e com o pai. Sim, E, assim, com nos certeza. dá uma amplitude de consciência muito grande. Então, como é importante a gente trazer esse assunto para dentro do mundo jurídico, para dentro das nossas relações profissionais e interpessoais. Então, eu Com quero, certeza. assim, continuar esse bate-papo com você numa outra live. A gente vai estar marcando. Quero te Estou à agradecer disposição. e, assim, muito grata mesmo por você ter aceitado o nosso convite. E vamos marcar uma próxima live para a gente dar continuidade, né, a esse. O direito sistêmico, gente, ele é muito abrangente, né? Não dá para a Sim, gente trazer aqui todos os conceitos dos princípios numa live, porque o assunto é muito grande, né, doutora Daniela? sim, Então, a sim, é gente vai estar aplicado de diversas agendando, quero formas. agradecer. Hoje a internet não ajudou muito por causa dessa questão do som aí do eco, mas a gente vai marcar aí um outro horário aí bem propício para que todo mundo assista e para a gente estar falando mais sobre o direito sistêmico, que eu acho muito amplo. Eu te conheci através de uma live com a doutora Ana Carolina Passos, que você trouxe a questão do direito sistêmico para o direito trabalhista, previdenciário, e assim, achei maravilhosa, e eu quero estender esses assuntos para esses ramos do direito, para a gente estar trazendo essa conscientização para os nossos colegas. Te agradeço Com de todo o certeza. coração. Eu agradeço demais pelo convite, também sinto muito aí que a gente teve aqueles problemas técnicos no início, né? Mas por fim, aqui, nossa última meia hora juntos aqui foi bem bacana, acho que a gente conseguiu trazer um pouco essa da visão sistêmica com relação à violência doméstica e estou à disposição a gente para preparar outras lives aí falando do assunto de forma, né, mais abrangente, em outras áreas, como você quiser. Fico muito feliz, muito grata pelo convite, tá bom? Tá, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.